Nosso maravilhoso Pai, nós somos imensamente gratos a Ti. Pois tivemos pela manhã o privilégio de estarmos ante a mesa do Teu Filho amado, onde contemplamos um pouco mais da Sua beleza, da Sua excelsitude, da Sua obra perfeita realizada naquela cruz. Uma vez mais nós nos achegamos nesse lugar, para que como um só diante e ante os Teus pés, nos colocarmos, mirarmos a Ti e ouvir os Teus ensinamentos. Como Tu fizestes quando Maria esteve junto a Ti. Toda aquela porção, toda aquela medida que nos está reservada para esta noite. Que todos nós tenhamos corações abertos para receber, como um terreno virado, mexido, onde irá cair uma boa semente, irá frutificar para o louvor da Tua glória. Nós te pedimos o Teu santo e precioso nome, para a glória de Deus Pai. Amém. Irmão, nós temos caminhado já por alguns encontros, algumas reuniões, dentro de um encargo que o Senhor trouxe ao meu coração, concernente tanto ao que concerne a nossa caminhada coletiva, como também o nosso andar individual. E nós temos dois textos que têm norteado o nosso caminho, e é importante que nós sempre leiamos para que eles possam estar sempre vivos no nosso coração. O primeiro deles é Colossenses capítulo 1, verso 18. Colossenses 1, verso 18. Na sequência, vou estar dando o endereço do outro texto para os irmãos. Diz assim a palavra do Senhor: Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Nós vamos destacar aqui esta expressão inicial que está na primeira parte da citação do texto. Ele é a cabeça do corpo, depois da igreja. Agora vamos juntar a esse texto a outra passagem que encontra-se em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Aí nós temos assim a palavra do Senhor nos dizendo: Antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Esses dois textos. E diante dessas duas citações, nós temos levantado a seguinte proposição. Primeiramente, no que concerne ao andar coletivo. Quais seriam, então, as características que evidenciam de modo claro que Cristo Jesus é o cabeça de uma assembleia local? Quais seriam os fatores determinantes, evidenciados, claros, que nos mostram que Jesus Cristo é o cabeça de uma assembleia local? Essa é a primeira proposição no seu sentido coletivo. Esta mesma proposição, baseada na segunda leitura, nós a fazemos no que concerne ao nosso andar individual. Quais seriam, então, as evidências que caracterizariam que Cristo tem sido santificado como Senhor no meu viver pessoal? Então nós temos esses dois desafios, tanto o coletivo como o individual. E o Senhor tem nos mostrado 10 características que tanto atende a uma das necessidades como a outra das necessidades que envolve no andar individual. Nós vimos que uma igreja que tem professado que Cristo é o seu cabeça, ela é separada do mundo. Ela não tem alianças com esse mundo.
nós vimos também que, do ponto de vista individual, para que nós verdadeiramente santifiquemos a Cristo como Senhor em nossos corações, nós devemos ser aqueles que vivem uma vida separada do mundo. Nós não temos uma aliança com este mundo. Mesmo porque, como já foi afirmado em outras oportunidades, quando nós pensamos na própria interpretação da palavra igreja, nós chegamos a essa conclusão. Igreja nada mais é do que aqueles que foram chamados para fora. Para fora do quê? Do mundo. E esses que foram chamados, retirados para fora do mundo, devem viver vidas exclusivas à vontade do seu Senhor, ou do seu cabeça, coletivamente falando. Então esta é a primeira evidência, a primeira característica que nós podemos dizer, que uma assembleia pode dizer sim, nós temos Cristo como cabeça. Nós não temos uma aliança com este mundo. Da mesma forma do ponto de vista individual. Mas há uma outra evidência que nós já tratamos dela, mas vamos sempre estar lembrando para que isso esteja claro no nosso coração. Uma outra evidência que caracteriza que Cristo é o cabeça de uma assembleia é que esta assembleia, esta igreja, anda de modo digno da vocação a qual ela foi chamada. Do ponto de vista individual é a mesma coisa. Todos nós fomos chamados. Lembra-se daquela expressão de Paulo: rogo-vos eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Andar de modo digno, de modo harmônico à vocação da qual nós fazemos parte. E este é um andar que está associado ao primeiro aspecto, um andar separado deste mundo. Mas nós vimos uma terceira situação que é evidenciada tanto na característica coletiva como na pessoal, que devemos ser cartas vivas de Cristo. Todos nós somos uma carta viva. Todas as pessoas que se encontram conosco, nós temos encontro com elas. Nós tanto lemos uma mensagem, como elas leem uma mensagem em nós, ainda que seja silenciosa. E do ponto de vista coletivo, uma assembleia, ela está sendo lida. Nós estamos dando uma mensagem a este mundo, aquelas pessoas que estão à nossa volta. A questão é, qual tipo de mensagem as pessoas estão lendo em nós? A Bíblia fala que esta carta, ela foi escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivente. E como já foi visto isso aqui, o único assunto que o Espírito de Deus tem a escrever em nossas vidas, tanto coletiva como individual, é a pessoa de Cristo Jesus. Ele está abordando Cristo Jesus numa assembleia. Ele está abordando Cristo Jesus em nós particularmente. Então nós somos conhecidos como uma carta viva. Mas há um terceiro aspecto, um quarto aspecto, que envolve tanto o aspecto coletivo como individual. Nós somos escravos de amor de Cristo. Uma igreja que promulga ter Cristo como cabeça, ela deve ser escrava de amor desse Senhor. Ela deve ter, na sua expressão coletiva, orelhas furadas, significando que não se pertence mais, mas ela vive por aquele que por ela morreu e ressuscitou. Do ponto de vista individual é a mesma coisa. Nós devemos ser escravos de amor de Cristo. Se somos escravos de amor, é que fomos comprados por preço. Não há direito algum sobre nós. Não temos direito mais sobre nós. Somos daquele que por nós morreu e ressuscitou. Então, isso também evidencia, caracteriza o encabeçamento de Cristo numa assembleia local, como também o senhorio dele em nossos corações, individualmente falando. Mas há algo a mais que nós já compartilhamos com os irmãos, que caracterizam ambas as partes. É que uma igreja que diz ter Cristo como cabeça, ela não somente anseia pela disciplina
do Senhor, mas ela ama a disciplina do Senhor. Porque ela sabe muito bem, o Senhor sabe muito bem que é através da disciplina que o caráter de Cristo será formado em nós. Através dos arranjos espirituais que nos é promovido. E desta forma nós somos colocados diante de situações que vão proporcionar caminhos nos quais seremos quebrantados de tal forma aonde Cristo será mais e mais formado em nós. Depois nós vamos voltar um pouquinho nesse aspecto que faltaram alguns detalhes para fazermos algumas observações. O outro aspecto já considerado também é que uma igreja que tem Cristo como cabeça, ela tem uma única mensagem, é a mensagem da cruz. Mas é não somente portadora de uma mensagem veiculada pelos seus lábios. Uma igreja que se diz ter Cristo como cabeça, ela é uma crucificada. Ela tem as marcas da cruz na sua experiência diária. As pessoas precisam ver em nós marcas genuínas do Cristo crucificado. E não somente em nós uma mensagem correta a respeito de Cristo crucificado. O fato é que nós somos esses mensageiros. Nós não temos simplesmente uma mensagem para o mundo. Nós somos a mensagem para este mundo. O que as pessoas leem em nós, no que concerne quando nos expressamos como cartas, temos uma mensagem, é Cristo e este crucificado. Então nós temos este caminho andado com os irmãos já pelas reuniões anteriores. E hoje nós precisamos avançar um pouquinho mais. Já vamos voltar naquele ponto. Mas hoje nós vamos estar vendo dois aspectos também extremamente fundamentais que envolve uma vida de oração e envolve amor à palavra de Deus. Que uma igreja que se diz encabeçada por Cristo Jesus, ela tem que ter uma vida de oração, uma vida aos pés do Senhor. E se eu digo, se cada um de nós dizermos que estamos santificando Cristo como Senhor em nosso viver, em nossos corações, nós devemos ter sim uma vida de oração. Da mesma forma, no que concerne ao amor à palavra de Deus. Digo aos meus irmãos que sou devedor neste assunto. Creio que eu posso colocar no plural. Somos devedores nesse assunto. Talvez nós estamos experimentando em tudo aquilo que concerne a experiência do povo de Deus, os fracassos que nós temos vistos e contemplado, porque o povo dele não está andando de joelhos como deveria andar. Talvez estejamos contemplando tantas dificuldades no meio do povo de Deus, porque nós estamos mais discutindo assuntos do que ouvindo a voz dele, do que estarmos aos pés dele para ouvirmos o que ele tem a nos falar. Não temos conhecimento da sua palavra, então como que nós poderemos prosseguir? Então, com a ajuda do Senhor, nós vamos estar olhando um pouco mais estes dois aspectos. Mas é importante nós voltarmos naquele assunto disciplinar do Senhor, que faltaram alguns detalhezinhos para nós colocarmos aos irmãos. Então precisamos olhar aqui o livro de Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5. Versículo 3. Nós já havíamos dito, já vamos ler o texto, havíamos dito para os irmãos, baseados naquele texto que já foi trabalhado, que o texto era Hebreus capítulo 12, a partir do versículo 5, onde lemos lá que somos disciplinados por amor, que não há um pai que ame seu filho que vá deixar sem disciplina. Se nós estamos debaixo de disciplina, é porque nós somos amados. É porque nós somos amados. Que filho há que o pai não corrija? Então a correção parte de um pai que tem amor pelo seu filho. E toda correção, no momento, ela não nos parece algo positivo. Não nos traz algo como alegria momentânea. Parece-nos até que é tristeza que está vindo sobre nós.
Mas, diz a palavra de Deus, o seu fim ele é proveitoso. É para que nós participemos da sua santidade. É para que nós possamos espelhar o caráter de Cristo. O Senhor sabe muito bem que nós sempre iremos procurar o caminho mais fácil. A nossa carne é especialista nisto. Então, por um amor exacerbado que o Senhor tem por nós mesmos, Ele vai fazer o quê? Arranjar as circunstâncias necessárias para que nós sejamos então provados, confrontados. Porque o interesse maior no nosso Deus e Pai é a formação do caráter de Cristo em nós. Bordar Cristo em nós. Esse é o interesse que Ele tem. Tanto do ponto de vista coletivo, como do ponto de vista individual. Agora, capítulo 5, versículo 3. Olha só o que diz a palavra do Senhor. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Vamos completar a leitura. E a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Então observem aqui, por favor, eu vou destacar uma palavra que nós lemos aqui, e é a palavra tribulações, que encontra-se aqui. Essa palavra ela tem um sentido muito importante. Se nós formos olhar mais de perto o seu sentido real, ela representa algo que envolve a ação de Deus sobre nossas vidas. Havia um instrumento que era usado na antiguidade, que era para debulhar o trigo, para esmigalhar o trigo. E esse instrumento chamava-se tribulum. Esse tribulum era feito de uma madeira pesada. Se pensarmos aqui numa cama de faquir, nós vamos associar um pouquinho o que seria esse tribulum. Uma madeira grossa, tábua grande, com bastante pregos fincados, um gancho na frente, uma corda, e ela será atada a um cavalo e lógico, um que vai estar guiando o cavalo, puxando aquele tribulum sobre aquele trigo que foi colhido. Uma coisa importante, o interesse não está na erva daninha, o interesse não está na palha, o interesse está no grão dourado do trigo. E dentro desse contexto todo, nós não exercemos o papel do cavaleiro, nem o papel do cavalo, nem da corda, nem do tribulum. Nós somos o trigo. É exatamente isso. A ideia de tribulações envolve o esmagamento de cada um de nós, para que o Senhor alcance, para que o Senhor possa obter de nós aquilo que Ele quer, vida. Irmãos, uma coisa muito importante que vale a pena nós nos lembrarmos. Quando nós nascemos de novo, nós ganhamos a vida de Cristo, nosso espírito foi regenerado. Ele habita em nós, Ele está em nós. Agora, esta vida precisa ser manifestada. Agora, a única forma pela qual essa vida será manifestada é se ela for plantada na morte. Nós podemos ser aqui, individualmente falando, todos nós, pequenos grãos de trigo sentados em cada uma dessas cadeiras. Mas nós podemos ver e contemplar esses grãos de trigo por muitos e muitos anos até, dependendo da sua conservação, mas eles nunca deixarão de ser aquele grão de trigo. É verdade que a vida está dentro daquele grão de trigo, está ali, mas ela é uma vida que não se manifesta. Para que possa haver a manifestação da vida desses grãos de trigo, precisa haver o quê? Um plantio. Esses grãos de trigos precisam ser levados à morte. É assim que nós vamos poder dar fruto ao Senhor, se nós formos depositados na morte. Para que a nossa casca, para que toda aquela situação de egolatria que há em nós possa ser desmanchada e a vida de Cristo então possa ser manifesta. Assim como o Senhor Jesus Cristo é aquele o perfeito grão de trigo, nele não havia mancha, não havia pecado. Mas ele diz assim, se o grão de trigo caindo em terra não morrer, fica só. Mas se morrer, dá muito fruto. Para que nós
possamos ser além de um grão de trigo, para que possamos produzir muitos frutos, precisamos ser plantados na morte. Então, é por isso que as tribulações são necessárias a todos nós. São arranjos que o Espírito Santo mesmo promove a cada um de nós. Os irmãos e irmãs estão em grandes provas, às vezes familiares, às vezes circunstanciais, às vezes em saúde. Essa é a ideia. Esse é o caminho que o Senhor tem, muitas vezes, apartado para nós. A grande questão é como temos reagido diante dessas provas. O que essas tribulações têm trazido a nós no que concerne a nossa reação. Então, esta peça tribulum, esse arranjo circunstancial que o Espírito Santo faz para nós, é exatamente para que sejamos esmagados. Esmagados. Normalmente somos esmagados por aquele que está muito mais próximo de nós do que aquele que está distante. Porque é assim que o Senhor faz nos seus arranjos. Porque Ele quer que o seu caráter seja formado em nós. A palavra do Senhor diz assim que, contemplando como por espelho, na imagem do Senhor, somos transformados de glória em glória, segundo a semelhança dEle. Estamos sendo transformados de glória em glória. Há uma predestinação divina, segundo o livro de Romanos, há uma predestinação divina, que nós devemos ser conformados à imagem do Filho de Deus. Romanos 8, 29. Devemos ser conformados. E o Senhor não vai descansar enquanto Ele não obter isto. O Senhor está nos conformando à sua própria imagem. Essa é a grande bênção. Então, vale a pena deixar esse registro para nós, nesse sentido. Agora, se nós resistirmos, irmãos e irmãs, se nós resistirmos à ação de Deus, nós vamos sofrer com isto. Nós vamos nos tornar pessoas amargas, amarguradas. Nós vamos nos tornar pessoas difíceis, críticas. Enquanto que o Senhor deseja fazer de nós pessoas sensíveis, no sentido à sua palavra, pessoas que têm um coração quebrantado diante dEle. Certa vez eu estava lendo um artigo, e o autor considerou uma palavra em inglês, aliás, duas palavras em inglês, que são muito parecidas na sua escrita. Sons diferentes, mas traz-nos uma lição importante. É a palavra bitter e a palavra better. Bitter, amargo. Se você tirar o i e colocar o e, better, melhor. É interessante que se nós pensarmos no inglês, o i no inglês, o I, significa eu. Então, quando o eu está no centro, é exatamente o que de resultado eu vou ter. Eu vou ser uma pessoa bitter, amarga. Mas se tiver um e lá, for trocado, houver uma substituição, a vida de Cristo vai fluir em nós. Nós vamos nos tornar em Cristo, nele sempre, pessoas melhores. Então, isso é uma lição importante para todos nós. Então, nós precisamos dar um passo além nessa noite, dentro daquilo que o Senhor tem proposto ao nosso coração. Então, vamos para o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Por enquanto, um único versículo. A palavra de Deus diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Esse texto. 42, perdão. Atos 2, verso 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Aqui encontram-se 4 pilares fundamentais que devem nortear a Igreja Universal do Senhor. Exatamente aqui nesse versículo. A doutrina dos apóstolos, a comunhão dos santos, o partir do pão e as orações. Aqui está 4 pilares fundamentais que devem nortear a Igreja do Senhor.
que seria a doutrina dos apóstolos? A doutrina dos apóstolos nada mais é do que Cristo Jesus, consequentemente, toda a sua obra. Nós temos vários textos das Escrituras que nos mostram esta realidade. Que a doutrina dos apóstolos era concernente a uma pessoa chamada Jesus Cristo, consequentemente, toda a sua obra. Só para que não fique sem um registro, bem perto aí, Atos 5,42, deixem guardado aí onde nós estamos, Atos 5,42, veja qual era o assunto que os apóstolos tinham. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Jesus, o Cristo. Quando nós falamos Jesus e também o Cristo está relacionado com todo o aspecto da função desse Senhor maravilhoso. Ele é o Messias que veio a este mundo para ir para uma cruz e realizar uma obra maravilhosa, sublime, como nós, pela graça do Senhor, fazemos parte. Então, o assunto que trata a doutrina dos apóstolos era uma pessoa e toda a sua obra, Cristo Jesus. Mas aí nós temos um segundo aspecto, e na comunhão. Então, o que acontece? Se você ouviu a respeito da doutrina dos apóstolos, e eu também ouvi, e nós nos rendemos a este Senhor maravilhoso, então nós temos algo em comum, nós temos a vida de Cristo em nós. E isso promove o quê? Comunhão. Porque nós temos algo em comum, que não é apenas um discernimento de ensino religioso, é a vida de Cristo que habita em nós. É isso que nos une, a vida de Cristo. Por quê? Porque nós fazemos parte dessa realidade. É interessante a ordem que foi colocada aqui, porque desta forma que deve ser vista mesmo. Aí o terceiro aspecto é o quê? O partir do pão, é a mesa do Senhor. Por que ela está inserida aqui? Porque vejam só o raciocínio. Vamos partir do ponto inicial aqui. Então, temos Cristo na nossa vida. E Ele nos trouxe para um relacionamento de comunhão. E agora o que vamos fazer? Vamos agora estar diante dos pés dele. Vamos estar ante a mesa que é dele. E o que é a mesa do Senhor? O que é a ceia do Senhor? Senão um momento único que o povo de Deus tem para de modo real, espontâneo, genuíno, expressar toda adoração àquele que nos uniu. Então, na mesa do Senhor não tem ensino doutrinário, na mesa do Senhor não tem oração de pedidos pessoais, na mesa do Senhor não tem colocações dos nossos problemas. Na mesa do Senhor e ante a mesa que é dele, só tem um assunto: a adoração à pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós temos entendido que a reunião mais sublime da igreja é o partir do pão, não é outra reunião. Esta é uma reunião importante do ensino, que nós precisamos nos alimentar, mas não tem privilégio maior do que fazer parte daqueles que são chamados adoradores. Quando nós nos despojamos de todos os nossos interesses egoístas, por mais necessários que eles sejam, nós nos chegamos ante a mesa que é dele, ante a ele, e viemos com um único objetivo: prestar adoração a ele. Adorar o seu santo nome. Todos os cânticos, as orações, as leituras que acontecem, tudo volta-se para este fim. É a reunião mais sublime do povo de Deus. Só que, irmãos e irmãs, como nós temos perdido de vista essa realidade espiritual? É muito mais que um memorial, muito mais que uma ordenança bíblica. Ambas as situações são reais. Mas nós damos um passo além quando o Espírito Santo nos apanha pela mão e nos mostra a sublimidade de Cristo Jesus naquele momento, onde nós nos derramamos diante dele em adoração. Então é a mesa do Senhor. Temos outros tipos de reunir como este que estamos vivenciando aqui. Mas a mesa do Senhor é aquela, a importante do povo de Deus. E, por fim, chega o aspecto das orações. E nas orações. Não só a partir do pão, mas nas orações. Por quê? A única forma, irmãos e irmãs,
de nós podermos caminhar nesse mundo e de fato professarmos que Ele é o cabeça da Assembleia, que genuinamente nós o temos encabeçado, é se nós sermos ou formos um povo que anda de joelhos aos seus pés. Orarmos para buscarmos o coração dEle, entendermos a mente dEle, para que nós possamos dar passos seguros que Ele quer que nós demos. Irmãos, a igreja é uma realidade espiritual. Os irmãos se lembram claramente quando foi dito que a igreja ela tem a sua origem, a origem celestial, antes da fundação do mundo. Ela tem o seu destino celestial, mas ela tem uma natureza que é espiritual. A Bíblia não nos chama de peregrinos e forasteiros. A Bíblia não fala que nós não temos uma pátria senão a celestial. Então significa que toda a parte que nutre a vida da igreja deve vir do alto. Não deve vir das nossas boas ideias, deve vir dos nossos joelhos no chão, para que o Espírito possa falar ao nosso coração a vontade do nosso Pai. Quanto tempo o Espírito Santo tem buscado corações abertos, para que Ele possa falar, para que Ele possa manifestar a vontade do Pai Celestial, Ele não tem encontrado em nós. Nós somos tão ocupados, temos tantas boas ideias, mas o Senhor quer fazer de nós uma assembleia, quer fazer de nós individualmente também. Ambas as situações, sabe, aqueles que de fato busquem a Ele em oração. Então aqui está essas 4 realidades que sempre nortearam e devem nortear a Igreja Universal do Senhor. Universal no seu sentido amplo. Doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão e as orações. E o que cabe a nós hoje é falarmos um pouquinho deste aspecto da oração. Nós já poderíamos levantar a seguinte situação: mas Deus não é soberano? Absolutamente soberano. Deus precisa de alguma coisa? Ele em si mesmo não precisa de absolutamente nada. Há uma expressão, azeidade divina. Uma expressão teológica que significa Deus se basta. Ele não tem necessidade, Ele não criou porque precisava criar. Ele não precisa, mas no seu infinito amor, dentro do seu conselho eterno no seu coração, então Ele estabeleceu alguns caminhos nos quais Ele quer que o seu povo participe. E um desses aspectos é a oração. Nós não podemos negligenciar isto, irmãos e irmãs. Tanto individualmente falando, como coletivamente falando. A vida de oração é, na realidade, a expressão da saúde do povo de Deus. Nós estamos tão adoecidos, do ponto de vista espiritual, porque nós não estamos andando de joelhos. Nós não estamos contemplando uma vida secreta aos pés do Senhor. Temos muitas vezes sido mecanicistas dentro das nossas colocações. Nós não temos intimidade com o Senhor. Nós não conseguimos ficar perto dEle, contemplar a beleza dEle. Porque nós somos tão rápidos, nós somos tão cheios de situações a resolver em nossa volta, que nós não temos tempo para o nosso Senhor. Mas o que estamos levantando nesse momento é a soberania de Deus. Deus, Ele quer que o seu povo participe no que concerne desse privilégio de orarmos segundo o seu coração. Vamos pegar aqui uma passagem que vai nos ajudar a pensar sobre isso. Êxodo. O livro de Êxodo. Já vou estar citando o verso para os irmãos. Êxodo, capítulo 17. Vamos ler a partir do versículo 8. Vamos observar na experiência de Moisés, aqui, e também daqueles que estavam com ele, dentro de uma peleja que aconteceu entre Israel e os amalequitas. Vamos observar o cenário aqui, a partir do verso 8, Êxodo 17.
Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso ordenou Moisés ao Josué: escolhe-nos, homens, e saia peleja contra Amaleque amanhã. E estarei eu no cimo do outeiro, e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Ur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele. E ele nela se assentou. Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. E Josué desbaratou Amaleque Amaleque e a seu povo ao fio de espada. Até aqui. Consideremos aqui alguns detalhes. Estamos falando da soberania de Deus. Deus poderia exterminar com aquele povo de uma maneira completamente instantânea. Ele poderia destruir os amalequitas. Mas ele, nos seus arranjos soberanos, estabeleceu que, então Josué desse uma ordem a Josué, Moisés desse uma ordem a Josué para que ele então pelejasse contra Amaleque. E ele ficaria então lá no outeiro, com Arão e Ur, com o bordão. Vocês observaram aqui, quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava, prevalecia Amaleque. A pergunta é, mas quem é que está ganhando a guerra aqui? Quem é que está pelejando? É o Senhor ou é Moisés? Ou é Josué? Todos. Sabemos que a vitória vem absoluta do alto. Mas Deus estabeleceu desta forma nos seus arranjos soberanos, que aquela vitória contra os amalequitas, ela seria dada através destes arranjos. Vejam que as mãos de Moisés, sendo pesadas, precisaram ser amparadas por Arão e Ur, até o pôr do sol. Olha só, cansaram as mãos de Moisés e precisaram ser sustentadas. Ué, por que Deus não fez os seus arranjos? Mas ele assim o determinou, porque Deus, ele trabalha dessa forma. Do ponto de vista de oração, é a mesma coisa. Vejam, por exemplo, Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. No único versículo nós temos, na fala do Senhor, esta compreensão também. Lucas capítulo 10, verso 2. Olha só a palavra do Senhor nos dizendo. E lhes fez a seguinte advertência, esse é o Senhor: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Então a pergunta que nós levantamos é o seguinte: o Senhor da seara não está vendo na sua soberania que os ceifeiros são poucos e a seara é enorme demais? Porque ele já nos seus arranjos soberanos já não envia estes ceifeiros. Mas o Senhor Jesus fala assim: vocês devem rogar ao Senhor da seara. Significa o quê? Há uma parceria. Ou seja, a terra está participando com os arranjos eternos de Deus para que Deus faça a sua obra. Então nós poderíamos tirar aqui como conclusão desse texto, se nós não rogarmos, nós estamos dizendo que nós não precisamos desses ceifeiros, que a seara talvez não seja tão grande assim. E nós não estamos compreendendo. E o Senhor, lógico, não vai nos enviar. Porque Ele vai nos enviar os ceifeiros segundo o nosso pedido. Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome. Venha a nós o teu reino. Ora, venha a nós o teu reino. Nós temos que pedir o reino dele? Por que ele já não impõe o reino dele? Jesus está nos ensinando que nós devemos pedir. E seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ué, por que ele já não impõe a sua vontade? Não,
O Senhor está dizendo que na oração que Ele ensinou seus discípulos, a nós devemos sim, Senhor, faça-se a Tua vontade, assim na terra como no céu. Olha a nossa participação. Olha que realidade linda. Porque o Senhor deu este privilégio para nós. Ele vai movimentar a sua vontade na medida em que o seu povo se colocar diante dele, irmãos e irmãs. Porque, há pouco estávamos falando, temos experimentado tantos fracassos. Por que nós não temos caminhado? Porque individualmente a nossa vida aos pés do Senhor é extremamente empobrecida. Nós não temos uma vida secreta diante do Senhor. Nós não temos uma vida escondida diante dEle. Agora, uma coisa que você e eu temos que irá sempre conspirar contra nós é a nossa carne. A nossa carne vai sempre buscar caminhos que vão nos trazer a folga. Mas a oração é uma vida de disciplina. Agora, nós poderíamos orar da melhor forma possível, com a maior instância, mas se os céus estivessem cerrados, não adiantaria nada. Então nós devemos tocar o coração do nosso Senhor, conhecer a sua vontade e orarmos segundo o coração dele. Agora nós precisamos observar, do ponto de vista individual, vamos colocar aqui, e até ousaria dizer, do ponto de vista coletivo, o encabeçamento de Cristo será visto, o senhorio de Cristo será percebido em nós, quando a partir de uma vida secreta, eu vou ousar citar um texto para os meus irmãos aqui, de Êxodo 34. Êxodo 34. Veja o que aconteceu com Moisés, depois de ele ter desfrutado a presença do Senhor por muito tempo. Êxodo 34, a partir do verso 29. Observe, por favor. Quando desceu Moisés do monte Sinai, tendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, não sabia Moisés que a pele do seu rosto resplandecia depois de haver Deus falado com ele. Irmãos, que cena gloriosa. O que é importante que é o destaque que ele não sabia. De nós contemplarmos uma vida aos pés do Senhor, termos esse andar. E graças ao Senhor que há muitos irmãos e irmãs que não percebem isso e não precisam perceber, mas são irmãos e irmãs que têm andado na presença do Senhor, porque a face desses irmãos e irmãs tem brilhado, porque tem gozado da presença do Senhor, tem gozado de uma intimidade com o Senhor. Então é algo que precisa desafiar o nosso coração. Algo que precisa tocar o nosso coração. Quanto tempo eu tenho dedicado ao Senhor? Quanto tempo eu tenho investido para estar aos pés dEle? É uma situação extremamente prática. É uma questão de valores, irmãos, irmãs. É uma questão de escolhas. É uma questão de escolhas que fazemos. O Senhor tem nos chamado, irmãos e irmãs, para uma carreira. Observem, por favor, o que diz Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12. Versículos 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, também nós, visto que temos rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, referindo-se àquele capítulo 11 anterior, onde estão ali escritos os nomes de todos aqueles, ou daqueles irmãos e irmãs, né, que de fato deram um testemunho maravilhoso diante do Senhor, né? Desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé,
Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, está sentado à destra do trono de Deus. Olha só a palavra do Senhor dizendo aqui. Então, nós devemos nos desembaraçar de duas situações aqui. De todo o peso, é uma situação, e do pecado, que tenazmente nos assedia. Qual é a diferença entre peso e pecado? Peso é tudo aquilo que necessariamente não seria algo pecaminoso. São os embaraços. Nós vamos entender quando pensarmos numa corrida de fundo, corrida longa, e imaginarmos um corredor com coturno e casaco de pele e capacete. Nós nunca iremos ver isto, porque aquele corredor, ele se preparou, ele entrou debaixo de uma disciplina porque ele tinha um alvo a atingir, porque então ele, na carreira que lhe estava proposta, ele não poderia estar distraído, não teria peso sobre ele. Quanto peso nós temos trazido sobre nós? Quanto peso? Há algo que precisa nortear a nossa vida. Nós vamos identificar como peso. Tudo aquilo que rouba o meu tempo de comunhão, estamos falando de oração de oração com o Senhor. Tudo aquilo que me rouba no que concerne ao tempo de leitura da palavra, e tudo aquilo que rouba o meu tempo no que concerne à comunhão dos santos, tudo isto se traduz num peso para nós. Devemos examinar então, se o meu tempo de comunhão na palavra, o meu tempo de estar aos pés do Senhor em oração, o meu tempo de comunhão com os irmãos tem sido violado. Devo saber que tem alguma coisa que precisa ser ordenada para que a minha carreira não seja atrapalhada. Então, peso é isto que nos atrapalha de correr. Nós estamos sim numa carreira, mas nós estamos tão pesados que ela não tem sido aí vivenciada de maneira adequada. E o outro aspecto, e do pecado que tenazmente nos assedia. O pecado, lógico, muito maior que o peso, nos paralisa. Quando nós contemplamos o pecado no nosso coração, o Senhor não nos ouvirá. Irmãos e irmãs, mesmo como novas criaturas, nós podemos estar paralisados. Se nós contemplarmos iniquidade no coração, nós ficaremos paralisados, nós não vamos avançar. Nós vamos ficar, estacionados. Como o povo de Israel ficou na sua peregrinação no deserto por muitas vezes, por causa da rebeldia do seu coração. Mas o Senhor tem nos chamado, irmãos e irmãs, para uma jornada. Mas nós só vamos desfrutar dessa jornada de maneira adequada quando, em fato, nós tivermos uma vida de oração aos pés dele. Peguem Atos dos Apóstolos, capítulo 9, só para a gente observar aqui, na experiência do apóstolo Paulo, logo após aquele encontro que ele teve com o Senhor na estrada de Damasco, como que nós vamos encontrá-lo já naquele outro cenário, já dentro de Damasco. Então nós sabemos tudo o que aconteceu aqui. Aí versículo 10 em diante diz assim: Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te, vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso. Agora, pois ele está orando. Aqui começa a jornada espiritual do apóstolo Paulo. Ele teve um encontro com o Senhor, mas observe que ele está agora numa atitude de oração, orando, buscando dependência do Senhor. Aliás, é bom que se afirme, todas as vezes que nós estamos orando, nós estamos buscando dependência do alto para governar nossas vidas. Quanto menos oramos, significa que mais independentes do Senhor somos. Quanto mais oramos, isso relata
mostra, anuncia que nós, de fato, estamos dependendo do alto. Isso é oração. Agora nós precisamos dar um passo além, para vermos a importância também do aspecto da palavra. Vamos pegar o livro de Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11. Vejamos o versículo 3. Pela fé, diz a palavra aqui do Senhor, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio existir das coisas que não aparecem. Há vários textos que nós vamos citar agora, mostrando a importância, o valor da palavra de Deus em todo o seu aspecto. Então, a primeira citação que fazemos aqui, que compreendemos no Espírito que o universo foi formado pela palavra de Deus. Disse Deus, haja. No princípio criou Deus os céus e a terra. Essa expressão aqui que nós entendemos, é a palavra. Agora, no mesmo livro de Hebreus, capítulo 1, nós vamos observar que todo esse universo que foi formado pelo Senhor, pela sua palavra, este mesmo universo é sustentado por Ele. Então, Hebreus capítulo 1, versículo 3. Ele, o Senhor Jesus Cristo, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então, ele não somente criou esse universo pela palavra, mas ele sustenta esse universo pela palavra. Pela palavra. Isso é maravilhoso. Agora nós temos outras passagens que vão nos mostrar a presença da palavra. Vamos para Tiago, o livro seguinte, Tiago, capítulo 1. Olha só, versículo 18. Olha a presença da palavra no que concerne agora a nossa regeneração. Tiago 1, 18. Pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias de suas criaturas. Não só criou o universo, ele sustenta esse universo, mas nós estamos vendo aqui que a regeneração também é obtida pelo poder da palavra da verdade. Desse mesmo aspecto, o livro seguinte, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23, só para confirmarmos essa verdade. 1 Pedro 1, 23. Diz assim: pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas da incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Então nós estamos associando esses textos um ao lado do outro, para destacarmos a importância da palavra de Deus. E como se faz necessário nós conhecermos essas verdades, conhecermos a palavra. Irmãos, é muito importante entendermos que houve uma fase no nosso tempo que nós sim éramos alimentados pelo genuíno leite espiritual, como diz aqui mesmo em 1 Pedro capítulo 2, verso 2, desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação. Sim, mas olha só o que a palavra do Senhor diz em 1 Coríntios capítulo 3, mostra-nos que o Senhor também tem um outro tipo de dieta para o seu povo. 1 Coríntios 3, versículo 2. Olha uma dieta diferenciada para que possamos discernir aqui que nós precisamos de um alimento sólido também. Versículo 2, capítulo 3, 1 Coríntios.
leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Irmãos, nós entendemos que o Senhor, dentro do seu eterno propósito, Ele não quer que nós permaneçamos num berçário, sempre nos nutrindo daquele leitinho espiritual. Isso é importante, que nós possamos tê-lo sempre para estar dando às pessoas que precisam. Mas nós precisamos, conforme a instrução da palavra de Deus, também darmos um passo além. Porque como que Cristo irá ser formado em nós, se nós não conhecermos os desígnios do Senhor? Ele precisa ser formado em nós. Então nós vamos, de fato, dar um passo além para conhecermos o coração do Senhor através da sua palavra. Veja que a palavra do Senhor também, ela tem a função de nos guiar. 2 Timóteo, capítulo 3, olha, versos 15, 16 e 17. Olha só. E que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Veja aqui o encorajamento que o apóstolo estava dando-nos através dessa epístola. Essa Escritura precisa ser o nosso alimento. Assim como bebemos água diariamente, precisamos nos alimentar, beber dessa Escritura sagrada, porque é ela que vai gerar em nós uma maneira correta de sermos ordenados em nossa vida. Ela vai nos guiar, ela vai nos conduzir à palavra do Senhor. Precisamos investir tempo nessa verdade. Olha só o que a palavra do Senhor também nos diz em João 17, 17. São vários textos para ficar bem firmado isso no nosso coração. João 17, 17. E aqui nós temos algo que nos mostra que a santidade está relacionada com a verdade. E a verdade está associada à palavra. 17 e 17 de João. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A tua palavra é a verdade. Irmãos e irmãs, para que nós possamos desfrutar do encabeçamento de Cristo como assembleia, nós precisamos ser aquele povo que ama a palavra do Senhor. Quanto tempo temos investido dentro desse privilégio de conhecer o coração do Senhor através da palavra? Se desejamos ser aqueles que individualmente buscam santificar a Cristo como Senhor em nossos corações, precisamos ser aqueles então que amam a palavra do Senhor, que têm uma vida aos pés dele, uma vida íntima, uma vida secreta, mas que também ama a palavra dele, busque a palavra dele. Tremendamente importante isso para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento. Nós precisamos ser conhecidos como homens e mulheres de Deus. E isso será possível na medida em que nós desfrutarmos de uma vida aos pés do Senhor. Isso será possível na medida em que nós estivermos alimentados no nosso coração. Vamos pegar 2 textos bíblicos com relação ao que há pouco falei, para verificarmos esse aspecto. 1 Timóteo, a primeira citação, capítulo 6, o verso é 11. É bem a primeira expressão. 1 Timóteo 6, verso 11. Diz assim a palavra do Senhor: Tu, porém,
ó homem de Deus. Tu, porém, ó homem de Deus. Aí tem a recomendação: foge destas coisas, antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Tu, porém, ó homem de Deus. Não sei se os meus irmãos e irmãs já pensaram nessa expressão. Tu, porém, ó homem de Deus. Que privilégio maior. Alguém dizer para você: tu és um homem de Deus, tu és uma mulher de Deus. Agora, há uma outra expressão mais forte do que esta, lá em 2 Reis. 2 Reis, era profundamente desafiadora para nós. 2 Reis. Segunda Reis, capítulo 4, versículo 9. A palavra do Senhor diz assim: ela, referindo-se a Sunamita, né, essa mulher que morava em Sunem, ela disse a seu marido: vejo, falando de Eliseu, vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Que desafio para o nosso coração. Este que passa por nós é santo homem de Deus. Oh, irmãos e irmãs, isso é tocante ao nosso coração. Precisa nos desafiar. Isso será possível, nós poderemos desfrutar de uma realidade como esta, como assembleia, ser conhecida como assembleia, separada para Deus. Lá vai uma assembleia santa. Será imaginar muito isto? O Senhor tem um propósito, mas Ele tem buscado o quê? Caminhos em nossos corações, para que Ele possa fazer a sua obra. Ele tem dado caminhos para nós. E dentro desse aspecto, uma vida de oração, né? Uma vida de oração e amor à palavra fazem parte. Então, quando nós associamos aquela grande corrente com os 10 elos, né? Separada do mundo, andar de modo digno, ser carta de Cristo, escravo de amor, amar a disciplina, ser mensageira da cruz como crucificada, ter uma vida de oração, e nesse aspecto também, amar a palavra. Então, quando nós associamos todos esses elos, formamos esta corrente. E o Senhor vai poder obter em nós aquilo que Ele deseja. Ele quer que sejamos uma assembleia que tenha Cristo como cabeça. Ele quer que sejamos cristãos, né, tanto irmãos como irmãs, que possam santificá-lo como Senhor nos nossos corações. Então, este é o desafio para o nosso coração nessa noite. Faltam-nos 2 situações que ainda vamos compartilhar com a ajuda do Senhor, concluindo o encargo, que uma assembleia que tem Cristo como cabeça, e alguém que diz ter santificado Cristo como Senhor no seu coração, ambas as situações devem estar envolvidas como ser guiados pelo Espírito Santo e sermos conhecidos pelo amor. Os 2 aspectos finais. Uma assembleia, ela é guiada pelo Espírito Santo. Precisa ser guiada pelo Espírito Santo, assim como nós individualmente. E nós precisamos ser conhecidos pelo amor. O amor que já foi derramado em nossos corações pelo Espírito que nos foi dado. Esse amor precisa ser manifesto de modo genuíno, de modo real. É esta a realidade que tanto o Senhor anseia encontrar no meio do seu povo. Que o Senhor nos socorra, irmãos e irmãs, que nos ajude. Nosso maravilhoso Senhor, nós somos profundamente gratos a Ti, pela Tua bondade, pelo Teu amor. Tu tens sido tão paciencioso conosco. Nós nos entregamos diante de Ti e queremos ser uma assembleia que tenha uma vida de oração diante de Ti, de total dependência. Também queremos ter essa vida secreta, pessoal diante de Ti, Senhor.
mas queremos ser também uma assembleia que ama a sua palavra, que de fato busque a sua palavra para que todos sejamos guiados por ela. Também queremos ser aqueles que amam a sua palavra individualmente, que tenhamos momentos de comunhão, de leitura da tua palavra, para que possamos tocar mais e mais da tua santa beleza. Graças te damos por esse tempo de comunhão que tivemos na tua presença. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor.